Centrais sindicais e governo federal retomam na próxima semana o debate sobre as medidas provisórias que dificultam o acesso a benefícios trabalhistas e previdenciários. Ontem, em São Paulo, ministros e sindicalistas aprofundaram a discussão, mas não chegaram a um acordo. O governo alega que a criação de empregos, o aumento do salário mínimo, a entrada de 30 milhões de pessoas no sistema previdenciário e o crescimento da expectativa de vida são fatores que exigem essas mudanças. Já as centrais sindicais afirmam que as MPs trazem, sim, perda de direitos aos trabalhadores. Na reunião, as centrais sindicais reclamaram das medidas provisórias 664 e 665 do governo federal, que modificam, para pior, segundo as entidades, o acesso dos trabalhadores ao seguro-desemprego, abono salarial, pensão por morte, auxílio-doença e ao seguro-defeso, que é pago aos pescadores artesanais que ficam proibidos de trabalhar em épocas de reprodução de peixes. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rossetto, disse que as medidas adotadas pelo governo não mexem nos direitos já adquiridos pelos atuais beneficiários e que elas têm como objetivo preservar o futuro do sistema de proteção social. Nós informamos aos dirigentes aquilo que para nós é um cenário estrutural das grandes mudanças que ocorreram no Brasil ao longo dos últimos anos, que exigem tomadas de posição de tal forma que nós possamos preservar o conjunto dos direitos dos trabalhadores, preservar o sistema de proteção social que construímos no nosso país, preservando a sustentação dos fundos previdenciários, do FAT, no médio e longo prazo. Apesar das explicações dos ministros e da abertura de diálogo, as centrais sindicais querem a revogação das medidas, porque consideram que elas retiram direitos trabalhistas. Os ministros se comprometeram de manter o diálogo com as centrais, mas por uma questão técnica não tem condições de fazer a revogação. Então, o que nós solicitamos? Se não vai revogar a medida, nós queremos discutir o conteúdo das medidas, porque nós somos contrários as medidas da forma que elas foram apresentadas. O presidente nacional da CUT acha que há outras maneiras de fazer reajuste fiscal, mas sem mexer nos direitos dos trabalhadores. Podemos fazer a taxação das grandes fortunas. Nós já sabemos que pode fazer uma reforma tributária. A remessa de lucro pode ser discutida também. Uma alteração da taxa Selic de 1% para baixo estimula o crédito. E pode ser também uma forma de você ter mais recurso. Agora, o ajuste fiscal vai ser feito como? Retirando o direito dos trabalhadores, nós não temos concordância de maneira nenhuma com isso. O DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que também participou da reunião, fez um levantamento mostrando os impactos negativos dessas medidas para os trabalhadores. Elas vão na direção de restringir os direitos, o acesso a uma parcela mais vulnerável da população, que são exatamente essas pessoas que ganham até 2 salários mínimos e aqueles que recebem também um abono de um salário mínimo. A batalha começa. É uma disputa que tem esse governo e nós vamos disputá-lo palmo a palmo com o mercado. Com certeza absoluta, acreditamos no recuo do governo em relação a essa medida provisória tão ruim para a classe trabalhadora. Nem que a vaca tussa, nós vamos permitir que mexa em direito dos trabalhadores das centrais sindicais. Pois é, pelo que acabamos de ver, esse ano vai ser um ano bem difícil e de muita luta para os trabalhadores brasileiros preservarem os seus direitos. E é sobre as medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal e sobre a mobilização dos trabalhadores que eu vou conversar agora aqui ao vivo no estúdio do Seu Jornal com Rafael Marques, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Boa noite, Rafael. Bem-vindo mais uma vez ao Seu Jornal. Boa noite. Bem, a gente primeiro quer começar falando sobre a vitória que o sindicato conquistou, muito importante até, com a readmissão de 800 trabalhadores da fábrica da Volkswagen em São Bernardo. Que avaliação você faz aí sobre essa vitória? Abrimos o calendário da política do ano, na minha opinião, né? Abrimos um calendário dispostos a resistir a qualquer ameaça em tirar direitos, e o mais fundamental, o direito ao emprego, o direito ao trabalho. Então, a resistência que os trabalhadores na Volks conseguiram implementar junto à empresa e a negociação que se deu, fortalecida inclusive a partir da luta,
Foi muito importante para a gente abrir um calendário para um ano difícil, mas um calendário de resistência, uma agenda de luta, uma agenda capaz, com muita perseverança, perspicácia, vontade de vencer e salvar 2015, que eu acho que nós estamos apresentando. O ano tem jeito. Agora parece que vem muitas lutas pela frente. O que você achou da reunião dos ministros com as centrais sindicais? Reunião difícil, era normal que fosse assim, porque o governo, até por conta da anualidade das medidas, você tinha que anunciar em 2014 para poder valer parte para esse ano e parte para 2016. Explicaram isso ontem a nós. Mas do jeito que foi, final do ano, sem condição de fazer uma negociação com as centrais, houve muita reclamação de nossa parte. O governo está disposto a não revogar a MP proposta, mas disposto a discutir item a item do que compõe a MP. Isso é uma alternativa. É uma alternativa, já que a revogação me parece que é uma coisa que eles não vão abrir mão. O governo não abre mão. Portanto, nós vamos ter que discutir ponto a ponto das medidas e acho que torná-la uma medida que eu não sou contra que você faça medidas e que evite alguns maus usos dos instrumentos de benefícios sociais que é que o governo alega. Então, se tem mau uso, nós não queremos, somos contra. Agora, evidentemente, nós não queremos que os trabalhadores percam condições conquistadas há muito tempo atrás, na luta, quase sempre assim, que se conquista benefícios para a sociedade. Então, a gente precisa discutir mesmo muito seriamente. E já durante a reunião, eles também anunciaram que também estaria sendo dito naquele momento pelo ministro da Fazenda outras medidas e que parte delas também envolvia questões nossas. Porque nós fizemos uma grande manifestação aqui na Anchieta e aprovamos na manifestação uma pauta para o governo federal. E no que se refere ao crédito, que é um item importante para salvar o ano de 2015, nós precisamos salvar esse ano, do ponto de vista de ter medidas da política, é por decisão política que esse ano poderá ser menos ofensivo aos trabalhadores. Existe toda uma celeuma em implementar uma agenda fiscal mais dura, medidas macroeconômicas para melhorar as condições fiscais do governo, mas isso não pode se dar de uma maneira em que você leve o país a parar. O país não pode parar. E nesse cenário, Rafael, qual que é a importância para você do Plano Nacional de Proteção ao Emprego, que vem sendo proposto pelo sindicato, né? Eu acho que é o principal item da pauta do sindicato e das centrais, a pauta de emprego. E o sistema de proteção ao emprego cai com uma luva para um ano como esse. Já caía com uma luva para um ano como foi 2014. Nós já poderíamos ter usado esse programa ano passado, reduzindo jornada e não reduzindo salário, onde o salário é custeado na sua maior parte pelo governo com um fundo, que pode ser o FAT, que pode ser o FGTS, e a outra parte, a negociação direta entre sindicato e empresa, garante a renda integral do trabalhador numa situação onde a jornada tem que ser reduzida porque a produção caiu, por questões externas ao planejamento da empresa. Então, esse ano, eu acho que medidas como essa podem manter emprego, que para o governo é melhor. Manter um trabalhador empregado, com carteira assinada, consumindo, seguro, com seu futuro, do que? Desempregado, usando seguro-desemprego, usando tudo que é equipamento público, porque enquanto ele trabalha, ele tem o seu plano médico privado, enfim. Esse programa é fundamental para um ano como nós estamos vislumbrando que vai ser. Um ano de luta, um ano de trazer coisa nova, conquistas novas para a sociedade e lutar pelo crescimento econômico. Tá certo, Rafael, nós queremos agradecer a sua presença aqui, esperamos recebê-lo outras vezes, um bom ano para você e todos do sindicato. Para toda a equipe aqui, é grato estar sempre vindo aqui conversar com todos os seus telespectadores. Prazer é nosso.